pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje então para a nossa aula de história. E nós vamos continuar falando um pouquinho sobre escravidão, só que agora a gente vai falar sobre a resistência dos escravos. Porque há uma ilusão assim de que eles vinham para cá numa boa, aceitavam levar chicotada, apanhar, ser humilhado, tudo que eles passavam assim de terrível, numa boa, tipo assim, não tenho o que eu fazer, vou ter que sofrer isso mesmo. Mas não, eles lutavam e muito para não ter que passar por todo esse sofrimento. Inclusive desde quando vinham da África, eles não vinham para cá porque queriam, né? Era tudo assim um tráfico negreiro mesmo, uma coisa ruim, né? Que acontecia com eles, que eles eram obrigados a vir para cá e serem tratados como bichos, serem vendidos, a ponto de uma pessoa ser vendida, chegar alguém e falar assim, gostei desse aqui, esse aqui acho que dá pro gasto, esse aqui não. Era assim que eram tratados. E era um sofrimento terrível, como vocês já viram nas aulas anteriores. Então, havia sim uma resistência, haviam grupos que se reuniam para fugir, para tentar criar rebeliões, para lutar contra aquela situação toda de humilhação, de tudo mais, né? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Vamos falar do Quilombo dos Palmares, que foi um dos mais famosos, tá bom? Vocês vão conhecer um pouquinho dessa parte da história. Combinado? Então vou colocar um videozinho explicativo e depois a gente já vai pro livro didático, livro de história, aprender juntos, tá bom? Hoje a gente vai começar da página 60, certo? Aguardo vocês. Olá, vamos iniciar nossa aula de História. E hoje nós iremos aprender sobre o Quilombo dos Palmares. Mas antes vamos começar nossa história bem do início. Os negros trazidos da África para serem escravos foram trazidos para o Brasil em navios negreiros. Eles desembarcavam no Rio de Janeiro, nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Quando eles chegavam ao Brasil, eles eram direcionados para diversas funções. Nas fazendas de gado, trabalhavam nas atividades domésticas da casa grande dos seus senhores e também eram grandes ferreiros. Já lá nas cidades, eles eram explorados como vendedores, carregadores de frutas e comidas que traziam para seus donos. Eles também trabalhavam na cana-de-açúcar, na lavoura. E também, para muitos senhorzinhos e sinhazinhas, as escravas tornavam-se a mãe preta ou ama de leite, pois amamentavam os filhos de seus donos. Por muitas vezes, os escravos eram atacados pelo banzo. O banzo é uma doença causada pela saudade de terra natal, chegando a definhar até morrer. Porém, devido aos maus tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato, uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos por desobediência às fugas. Quando conseguia fugir, os escravos eles criavam quilombos, entre os quais o mais importante foi o Quilombo de Palmares, na Serra de Alagoas, lá em Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estavam haviam muitas palmeiras. Esse quilombo reunia cerca de 20.000 pessoas entre escravos, fugitivos, indígenas e brancos. Seu último líder foi Zumbi. Pela sua bravura virou lenda. Vítima de traição, Zumbi foi morto numa emboscada e teve sua cabeça cortada e exposta em praça pública lá no Recife. Esse fato ocorreu no dia 20 de novembro de 1695 e foi tomada como marco para o Dia da Consciência Negra. Por isso que nós comemoramos no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. Espalhada por muitos estados desde a época de escravidão, somente após em 1981, quando se começou a projetar o Memorial Zumbi dos Palmares, erguido no sítio histórico da Serra da Barriga, em Alagoas, é que a história dessas comunidades entrou em pauta no movimento dos negros, daí a Constituição Federal. Então, até hoje, o governo criou leis para a valorização da população negras rurais, quilombolas. Agora vamos lá no nosso livrinho fazer as atividades, ok? E qualquer dúvida que surgir pode me chamar. Beijos! Bom, pessoal, então a gente vai trabalhar o capítulo 6, na página 60, que vai falar sobre combate e resistência à escravidão. Como eu falei para vocês no início do vídeo, os escravos, eles não gostavam de passar por tudo aquilo,
Eles viviam em vilas, né? Enfim, lá na África, nos seus povos. E eles, quando chegavam aqui, eles eram forçados a separar dos seus povos, ficavam obrigados a conviver com outras pessoas que não conheciam, que falavam outras línguas. Muitas vezes eram obrigados a conviver com pessoas que os maltratavam lá. E chegando aqui eram completamente judiados, escravizados, passavam por situações ruins, não tinham direito a nada. Suas esposas, seus filhos eram propriedades do dono do engenho, dos escravos, né? Então eles não tinham direito a reclamar de nada, eles simplesmente tinham que obedecer e servir o que os donos pediam. Então ninguém merece e ninguém gosta dessa situação, né? Por isso havia sim uma resistência aí dos escravos para tentar fugir, para tentar sair dessa vida, tá bom? Na página 60, vocês não precisam responder as perguntas ali embaixo, tá? Nós vamos só ler o texto para que fique claro para vocês. Os africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil nunca deixaram de lutar por sua liberdade. Muitas vezes, já no embarque, eles resistiam a entrar nos navios negreiros. No Brasil, os africanos continuaram resistindo e lutando contra a escravidão. A manutenção de suas expressões culturais, como a religiosidade e alguns instrumentos musicais, foram formas de resistência, tanto que muitas delas podem ser identificadas em nossa cultura até hoje. Aí tem um quadro com algumas imagens, depois vocês dão uma olhada, mas não precisam responder as questões, tá? Aí nós vamos para a página 61, tá bom? Formas de resistência. Quando chegavam ao Brasil, os africanos de um mesmo povo e até de uma mesma família geralmente eram separados uns dos outros. Isso era feito para evitar que se unissem e organizassem revoltas. Aqui no Brasil, nos locais onde passavam a viver, eles estabeleciam novas relações. Casavam-se, formavam famílias, faziam amigos e, com o passar do tempo, construíam uma nova identidade, diferente daquela lá da África. Também tentavam preservar as tradições e a cultura de seus povos de origem. Por exemplo, faziam festas e celebravam seus deuses. Essas eram formas de resistir à escravidão. É uma maneira de falar, nós estamos sendo escravos, mas nós vamos continuar mantendo a nossa tradição, aquilo que é nosso. Os africanos escravizados também organizavam fugas, sozinhos ou em grupos. Homens e mulheres se escondiam nas matas. E aí tem um quadro do Debré, Jean-Baptiste Debré, que se chama Tocador de Berimbau. Esse quadro foi pintado em 1826. E o berimbau é um instrumento trazido da África por pessoas escravizadas e é também um instrumento de resistência, porque representa a cultura africana que as pessoas aqui queriam impedir, né? Queriam banir. Então, na atividade 1, o berimbau é um instrumento comum nas rodas de capoeira, uma prática criada no Brasil pelos descendentes de africanos na época da escravidão. Em sua opinião, é possível relacionar a utilização desse instrumento a resistências dos africanos à escravidão? Então, como eu falei para vocês, tocar o berimbau, tocar um instrumento que veio da África, era uma forma de resistência, porque era uma forma de mostrar que eles não iam se submeter a todas as imposições dos senhores do engenho, dos donos dos escravos, tá bom? Aí vocês respondam aí com as palavras de vocês, tá bom? Na próxima página, tem um capítulo específico sobre Quilombo dos Palmares. Os quilombos eram comunidades formadas por escravizados fugitivos. Estavam localizados em áreas de difícil acesso para evitar que fossem descobertos. Então, o próprio Quilombo dos Palmares ficava bem no alto de uma serra, onde de lá de cima dava para ver tudo lá embaixo. Então, era um local ideal para se fugir e ficar ali sobre aviso, vendo se podia serem pegos ou não, né? Alguns eram simples agrupamentos, outros eram verdadeiras cidades. O maior quilombo do Brasil foi o de Palmares, na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Ele começou a ser organizado no final do século XVI por escravizados que haviam fugido de um grande engenho de Pernambuco. Em 1640, Palmares chegou a reunir cerca de 6.000 habitantes, distribuídos entre 11 mucambos, que eram pequenos conjuntos de casas cobertas de folhas de palmeira. Para sobreviver, os quilombos cultivavam alimentos,
Os quilombolas, desculpa, cultivavam alimentos, criavam animais e caçavam. Os quilombolas eram os moradores do quilombo. Também fabricavam armas, ferramentas e objetos de palha. Muitas vezes comercializavam os produtos com os habitantes das vilas e dos povoados próximos. Então era uma verdadeira cidade mesmo, formada por fugitivos aí dos engenhos. Entre os habitantes dos quilombos não estavam apenas os ex-escravizados. Havia brancos pobres, que até então não tinham lugar para morar, e também alguns indígenas, que haviam fugido da escravização. Então, todo mundo que fugia dessa vida difícil e tentava achar um lugar para sobreviver ia para os quilombos, embora a maioria fossem de escravos, ou escravos fugitivos. Essa mistura de povos favoreceu a troca cultural. E aí agora a gente tem algumas atividades aqui, ó. Então, de que forma os quilombolas de Palmares conseguiam alimentos, armas e ferramentas? Então, vocês voltam no texto, dão uma lidinha como que eles faziam para responder, tá? Na 3, em que locais os escravizados fugitivos costumavam se esconder? Por quê? Então, também está escrito aqui no texto, tá? Vocês dão uma olhadinha e respondem. Na próxima página, o fim de Palmares. Por que acabou? O que aconteceu? Para os donos dos engenhos de Pernambuco, o crescimento do quilombo de Palmares representava um grande perigo, porque quanto maior ficasse, mais pessoas teriam que podiam criar uma revolta, uma revolução e voltar contra eles. Então eles tinham medo. Por isso, Palmares passou a ser atacado a mando desses proprietários de escravizados e do governo de Pernambuco. O próprio governo mandou destruir o quilombo dos Palmares. O principal líder do quilombo, Gamba Zumba, morreu envenenado em 1680 e seu sobrinho Zumbi passou a liderar Palmares. Em 1695, o bandeirante Domingos Jorge Velho, com milhares de homens e alguns canhões, derrotou os quilombolas. Zumbi foi capturado e executado em 20 de novembro desse ano. A data de sua morte é hoje um marco simbólico da luta contra o racismo. É o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, tá? Então aqui, ó, na atividade 4 e 5, vocês vão responder. Em sua opinião, celebrar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é uma forma de lutar contra o racismo? Por quê? Então, vocês acham que o racismo só existia nessa época da escravidão? E onde os negros realmente ali era fato que eram humilhados, que eram maltratados? Ou vocês acham que até hoje ainda existem situações de racismo e de preconceito contra os negros, contra os pobres, enfim, contra as minorias? E nesse sentido, vocês acham que é importante ter o Dia da Consciência Negra ou não? Aí é a opinião de vocês, tá bom? E o porquê. Não é para me responder só sim ou não. Eu quero saber o porquê. Se colocar não, explique o porquê. Se colocar sim, explique o porquê, tá? E na atividade 5, no município onde você mora, há eventos no dia 20 de novembro? Você já participou de algum? Compartilhe sua experiência com os colegas. Então, se vocês conhecem alguma coisa que acontece aqui em Rio Preto no dia 20 de novembro, que vocês participam ou já participaram, escrevam para nós. Se você não conhece, é só colocar aqui não, tá bom? Aqui na próxima página, 64, eu também só vou ler sobre a revolta dos malês, mas vocês não precisam responder as perguntas, tá bom? Os africanos escravizados organizaram diversas rebeliões e uma das maiores foi a revolta dos malês, que ocorreu em 1835 em Salvador. Malê no Brasil, malês eram os africanos escravizados que seguiam o islamismo. O islamismo é uma religião que se baseia nos ensinamentos de Maomé. Então existia um grupo de africanos que seguiam essa religião e eram chamados de malês, tá bom? Os revoltosos lutaram por sua liberdade e pelo direito de conservar as tradições culturais e religiosas de seus povos, porque eles eram proibidos de terem opinião, de pensarem diferente, eles tinham que fazer o que os seus donos mandavam. A rebelião foi duramente reprimida pelo governo da Bahia e cerca de 70 escravizados morreram nos confrontos e mais de 500 foram presos ou castigados. Notícias sobre a rebelião se espalharam pelo Brasil. Isso levou as autoridades a endurecer ainda mais a vigilância sobre os escravizados. Então, acabou sempre piorando a situação deles, tá? Aí, pessoal, vocês vão pular para a página 68, tá?
onde tem algumas perguntas aí e atividades sobre esse assunto aí da escravidão. Então, olha lá na atividade 1. Observe a imagem, leia a legenda e responda às questões. Letra A. Quem está sendo procurado? Então, vocês vão ler esse papel aí de recompensa aí, né? De procura-se. Olha lá. A quem agarrar e entregar na obra da nova cadeia desta capital um escravo de nome Antônio, fugido na dita obra no dia 12 de fevereiro corrente, em uma canoa pequena pintada de encarnado, ou seja, de vermelho, número 653, com os signais seguintes: baixo, magro, pouca barba, queixo afunilado, fala arrastada e chorosa, foi escravo do senhor Antônio José da Silva, dono do iate Emília, onde serviu o mesmo escravo como marinheiro. Protesta-se na forma da lei contra quem o tiver acoltado. Então, ó, se alguém tivesse escondido ele, também ia sofrer punição, porque ele pertencia, infelizmente é triste falar, mas o escravo pertencia a esse senhor aí, Antônio, tá? Então, por que ele estava sendo, quem que estava sendo procurado? Então, tem o nome do escravo aí no texto, vocês vão colocar, o escravo, tá, fulano de tal. Por que ele estava sendo procurado? O que ele fez de errado? Tá no texto aí, ele fugiu, não podia ter fugido, né? Ele pertence ao dono ali do iate. Segundo o anúncio, qual função essa pessoa desempenhava antes da fuga? Então, tá escrito ali o que ele fazia, tá? Servia como, né? Tá escrito ali. E na opinião de vocês, por que esse anúncio era publicado em jornal? Na época existia televisão, existia internet, existia celular? Não, então as pessoas se informavam através do jornal. Então esse tipo de texto tinha que ser publicado no jornal, tá bom? Aí vocês respondem a letra D. Número 2. Para combater a escravidão, muitos indígenas partiam para os quilombos. Chamados de negros da terra, os indígenas carijó lutaram contra a situação da escravidão no sudeste e no sul do Brasil, mas acabaram desaparecendo ao longo do século XVIII. O texto a seguir é sobre a luta deles. Então, tá vendo? Não só os escravos, como os indígenas também lutaram contra a escravidão do seu povo. Então, olha lá no texto. As fugas coletivas ou individuais ofereciam a possibilidade aos negros da terra de escapar às péssimas condições de vida da mineração. Em 1726 foi descoberto um quilombo na temida e pouco explorada Zona da Mata, região próxima a Guarapiranga, atual município de Ponte Nova, em Minas Gerais. E em 1733, outro quilombo mineiro recebeu a denominação de Carijós. Em que ano esse refúgio teria sido fundado e por que recebeu essa designação? Então, olha lá. Sublinhe no texto o tipo de trabalho realizado pelos carijós na situação escravizada. Então, tá falando ali o que eles faziam, tá bom? Então, ó, vocês vão marcar lá embaixo, tá? Marca com um tracinho embaixo. No caso, se eles, tá escrito um quilombo mineiro, é porque eles faziam mineração, tá? Eram escravos mineradores, tá bom? Na letra B, que formas de resistência são citadas no texto? O que eles faziam para não serem pegos, tá bom? E como você responderia a segunda parte da pergunta feita pelo autor do texto? Em que ano esse refúgio teria sido fundado e por que recebeu essa designação de carijós? Então, com certeza foi antes da chegada dos escravos negros, né? Tá bom? Então, aí sobre escravos indígenas em Minas Gerais, tá bom? Aí vocês respondam. E aí nós vamos para a página 69. Observem o mapa a seguir e respondam as questões. Qual estado possui o maior número de áreas de remanescentes de quilombos? Vocês vão olhar no mapa os números. Quais são os estados que têm o maior número de remanescentes? Então, aquele estado que tiverem números bem grandes, por exemplo, dá uma olhada lá em Maranhão, no Pará, são números aí bem expressíveis. Então, os estados que tiverem esse número bem grande, vocês respondem aí na letra A. No estado onde você mora, São Paulo, né? Há comunidades remanescentes de quilombos? Se sim, quantas? Então, você vai procurar SP aqui no mapa, vai olhar o número de quilombos que tem aqui e vai colocar, tá bom? E, na opinião de vocês, é importante que essas áreas sejam preservadas? É importante que hajam áreas ainda com
descendentes desses escravos e que eles possam ter uma vida digna, essas áreas serem preservadas, tanto não só de escravos como de indígenas, é importante? Aí vocês colocam aí na letra C, tá? Para terminar, a atividade 4, leia o seguinte artigo da Constituição, que é a nossa lei, e responda as questões abaixo. Então, no artigo 68 está escrito o seguinte: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos, ou seja, aonde eles estiverem morando, se for considerado um território quilombola, um quilombo, esse território pertence a eles, tá? É uma propriedade definitiva e o Estado precisa manter isso. Não pode vir tomar essas terras, tá bom? Então, na letra A, o que a lei garante aos remanescentes de quilombos? Então, acabei de falar, tá? Que essas terras sejam propriedades definitivas deles, tá? E na letra B, não precisa fazer a letra B, tá? Só a letra A mesmo, certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. É um assunto complicado, mas que existiu, que aconteceu, e a gente precisa lutar para que não ocorra mais, né? Nada desse sentido, nem de escravidão, nem de preconceito, nem de racismo, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!